Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que alegria nós estarmos hoje, neste domingo, cultuando ao nosso Deus na Igreja Presbiteriana da Tijuca, aqui na Rua Alzira Brandão 135. Se por um acaso você já veio aqui na Tijuca e não conheceu essa igreja, você perdeu um dos melhores pontos do bairro para se conhecer. Até me atrevo a dizer que se veio a Tijuca, mas não veio na igreja da Tijuca, perdeu um pouco da viagem. Mas vamos facilitar para você. Talvez você já tenha vindo aqui na Tijuca em períodos de Copa do Mundo e esteve participando das celebrações dos gols da seleção brasileira no Alzirão. Se você passou pelo Alzirão, você passou pela rua da igreja. O Alzirão é Alzirão porque é o entroncamento da Conde Bonfim com a Rua Alzira Brandão. Então, quando você vier a Tijuca, você já tem uma referência. Se você perguntar para alguém onde é o Alzirão, todo mundo vai apontar para você, aí você já sabe que é só chegar no número 135 e você vai encontrar este local fantástico, onde as pessoas se amam a Deus e também amam ao próximo. A palavra do Senhor nos convida para este culto de hoje, convite à oração silenciosa, aquele tempo onde nós ouvimos a palavra, fechamos os nossos olhos e pedimos ao Espírito Santo que nos conduza ao longo de todo o nosso tempo de culto ao Senhor. O texto é em Jeremias, capítulo 29, versos 11 e 13, e a leitura será feita pelo presbítero emérito Elias Freitas. Bom dia, povo de Deus. Graças a Deus nós estamos podendo realizar esse culto ao Senhor. E ele começa com esse convite à adoração, mas que contém uma promessa do nosso Deus que nos dá ânimo, que nos dá todo o sentimento de tranquilidade para continuarmos na nossa jornada diante do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse convite é para mim, para todos nós, para você que está dedicando a sua vida agora nesse culto ao Senhor. Vamos buscar a presença do nosso Deus, nos concentrando com toda a reverência, escutando agora o prelúdio em oração, aproveitando esse tempo agradabilíssimo de comunhão com o nosso Deus e de comunhão com os irmãos, onde quer que você esteja. Aproveite agora. E ainda nessa abertura da liturgia do culto, nós temos a primeira parte, sempre na liturgia da nossa igreja, nós temos a parte de adoração, porque
porque é para isso que estamos aqui cultuando o nosso Deus. E o texto separado, o lindo texto do Salmo 16, versículos 5 e 8 a 10. Nós vamos ler conforme indicado na liturgia que você recebeu, e está dividido em 3 partes: oficiante, congregação e todos. Então está dito assim na Escritura Sagrada: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Todos juntos. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ah, que bênção nós podermos nos deitar e repousar seguros na presença do Senhor, independente das questões que nos cercam e que às vezes podem até nos trazer alguma tensão. Repouse na presença do Senhor. Nós vamos ter um hino agora, Trindade Santíssima, hino 11, e logo depois nós teremos a oração de adoração. Vamos adorar e louvar o nosso Deus com esse hino. Vamos orar. Baixe sua cabeça agora, reverentemente, feche seus olhos, se desconecte de qualquer coisa que possa atrapalhar a sua comunhão com Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Estamos aqui para isso, Pai, para te cultuar, para te louvar, e todos os nossos irmãos que
que estão nesse momento participando desse culto ao Senhor, estão posicionados espiritualmente com essa postura de adoradores, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Estamos com as nossas dificuldades, imperfeições, mas queremos apresentar ao Senhor o nosso coração completamente dobrado na Tua presença, em reverência, altamente adorando ao Senhor nesse momento. Recebe esse culto, Pai, de adoração. Agrada-te, Senhor, do Teu povo nessa hora, para que nós nos sintamos com o deleite espiritual que o Senhor mesmo nos promete. Dá-nos essa bênção, Pai. Abençoa todos os atos desse culto e a todos nós, onde quer que estejam os meus irmãos nesse momento e a nós aqui no templo, nos abençoa, nos assiste com o Teu Santo Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, adoramos ao Senhor e agora é momento de confessarmos a Ele os nossos pecados. E para este tempo, convidamos nossa irmã Thelma Melo. Irmãos, vamos ler o texto que nos conduz para esse momento de confissão, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E para esse momento, vamos louvar ao Senhor com o hino 97 do Inário Novo Cântico, Súplica do Redimido. Pai bendito, diante de Ti, confessamos os nossos pecados. Reconhecemos o nosso estado, muitas vezes pecaminoso, cometendo tantos atos que são totalmente contrários aos Teus mandamentos, achando inclusive que herdaremos a vida eterna
porque muitas vezes somos melhores, mais espiritualmente desenvolvidos do que os outros. Tu nunca ensinaste isso para nós, pelo contrário. Tu sempre ensinaste que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. O Senhor nos ensina que o teu amor deve ser a nossa referência, até para sermos reconhecidos como teus discípulos. Por isso, misericordioso Pai, perdoa os nossos pecados. Confessamos nossas falhas e nossas transgressões, cada um de forma particular no íntimo do seu coração, sabendo que o teu Espírito Santo é que nos ensina a orar. Debruçamo-nos diante do Senhor, trazendo todas essas impurezas, essas imperfeições, essas coisas nocivas que afastam-no totalmente do teu amor. Louvado seja o teu nome. Se não fosse o sacrifício de teu Filho, não teríamos total comunhão contigo. Reconhecemos a Jesus como o único soberano na terra e no céu, e sabemos que toda autoridade pertence a Ele. Reconhecemos que estamos debaixo do seu pastorado e clamamos a Ti, Pai bendito, que mediante Teu Filho, dá-nos sempre a prosseguir no conhecimento do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos convida ao perdão e traz uma declaração do quanto o perdão de Deus é importante, é prático e existe sobre nós. Isaías, capítulo de número 55, verso de número 9, assim diz a palavra do Senhor. Leiamos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Perdoados dos nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo, paz de Cristo, pastor. Gilmar. Paz de Cristo, Elias. Paz de Cristo. Paz de Cristo a todos vocês que estão participando desse ato de culto, cujos pecados pelo Senhor Jesus foram perdoados. Uma vez que adoramos ao Senhor e confessamos a Ele os nossos pecados, assim como a visão de Isaías, agora temos plena possibilidade de termos a nossa mente aberta e o coração em paz para receber a palavra do Senhor. E a oração que pede que o Espírito ilumine a nossa mente, não apenas a nós, mas também todo o povo de Deus, que a este tempo está recebendo também a palavra do Senhor, será feita pela nossa irmã Thelma Melo. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, para te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, proferida pelo reverendo Anderson, Teu servo. Te pedimos, Senhor, que Tu seja com eles, o abençoe e guarde, bem como a sua família, Senhor, e que neste momento ele possa transmitir as verdades bíblicas inspiradas, Senhor, por Ti, e que em nossos corações elas encontrem morada, terreno fértil, para que nos tornemos, Senhor, pessoas melhores, cristãos melhores, a serviço do Teu reino, Senhor. E onde tiver um ministro Seu nesse momento, levando a Tua palavra, que eles também, Senhor, sejam abençoados por Ti e recebam, Senhor, os ensinamentos que provêm da Tua palavra e transmita ao Seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 12, versos de 28 a 30. Todos encontraram? Aliás, versos de 28 a 31. Leiamos todos a uma só voz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Podeis assentar, queridos. Obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme falamos agora há pouco, nós temos passado esse período desde 2020, na verdade, final de 2019, quando começamos a ouvir aí algumas notícias de que a coisa lá na China não estava muito bem, de que havia um determinado vírus, etc. e tal, e começamos a ver algumas coisas ocorrendo, chegando até a Europa e aqui no Brasil, embora desde janeiro já estivéssemos sob alerta, permaneceram as festas aí de começo de ano, carnaval, até que magicamente, tão logo termina o carnaval, é necessário fechar tudo. Nós estamos desde março de 2020 vivendo sobre cores, bandeiras, risco alto, risco médio, risco moderado, risco baixo. E durante esse período, para cada um de nós, foi um período muito difícil em qualquer que sejam as áreas. Conversando com o pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana, no sábado passado, eu perguntei para ele: reverendo, quantas pessoas aqui na igreja de Copacabana faleceram durante esse período? E ele, com uma cara de cansado, disse: olha, só sepultamentos eu fiz 30. Olha isso. Conversando mais recentemente com um irmão querido e amado, prestes a celebrar bodas de seu casamento, vamos fazer essa celebração? Ele me disse: pastor, nós não estamos muito no clima, porque de 2 meses para cá, nós viemos a perder cerca de 3 pessoas da família. Cada um de nós tem lidado com as perdas da forma que é possível. Alguns perderam pessoas que amavam, pessoas próximas do seu circuito pessoal, de relacionamento pessoal. Outros perderam emprego. Outros tiveram o fim de suas rendas. Nosso irmão Roldão foi uma pessoa que foi pega aí no meio desse turbilhão. Foi durante a pandemia, não foi, Roldão? Foi mais ou menos, mas já estava aí nesse ciclo, né? Já não vinha tão bem em termos das empresas, mas a pandemia, infelizmente, parece que auxiliou algumas mudanças. Dei o exemplo dele porque me lembrei, mas talvez aqui tenhamos mais pessoas que ou perderam seus recursos, ou migraram seus recursos, ou conhecem alguém que devido à pandemia também tiveram perdas de trabalho. Marcos também foi durante a pandemia, não foi, Marcos? Marcos ali atrás, pai do Pedro e do Emanuel. Queridos, cada um de nós teve perdas. Cada um de nós teve que ajeitar a vida. E nessa história mais recente, a igreja, ela se modernizou. E quando eu falo a igreja, não apenas a nossa, mas a maioria esmagadora das igrejas agora utiliza o recurso da internet. E qual foi nossa surpresa em descobrir que a internet, que já era algo visado, os algoritmos, dependendo do que você fala, os algoritmos não permitem ou censuram o vídeo que você vai utilizar. A nossa igreja já tinha tomado censura antes da pandemia. Depois da pandemia, então, impressionante. Nós temos que subir vídeo, esperar ver se não vai ser censurado. Facebook, uma vez, cortou um vídeo sem dar satisfação nenhuma. E você tem que tentar adivinhar o que está ali, que eles entendem que é alguma forma aí, sei lá, que vai contra as diretrizes da comunidade. É o termo técnico. Nós não falamos aqui sobre ódio, não falamos sobre morte, não defendemos drogas, porque somos censurados.
E com o avanço da modernidade na utilização para a igreja, não sei se os irmãos lembram, devem lembrar, que logo no começo do lockdown, nós fizemos aqueles nossos reencontros virtuais, lembram? A gente marcava horário, juntava a telinha. A minha sala lá de casa virou um estúdio. Era luz, era pedestal para celular, caixinha de som para ouvir melhor, tentar fazer a foto, etc. e tal. Nós tivemos isso. E, durante esse período, muitas pessoas que não moravam mais no Rio, mas que eram membros da igreja, nós voltamos a ter acesso. Muitas pessoas que ouviram falar da nossa igreja, começaram também a nos procurar. No começo da pandemia, aliás, durante o período do lockdown, nossos cultos, os irmãos se lembram que em menos de 24 horas os nossos cultos tinham mais de 1000 visualizações? Se lembram disso? Que eu dava esse reporte, mandava por zap. Em 24 horas, 900 e tantas visualizações. 48 horas, 1.200 e poucas visualizações. Gente do Brasil e do mundo inteiro sintonizado na nossa igreja. Recebendo boletim, pegando o telefone da igreja, entrando em contato. Nossos irmãos da junta diaconal relatam que nós passamos a receber ofertas contínuas de pessoas que nós nem sabemos quem elas são. Aliás, até quero tirar um domingo para fazer menção a elas, que devem estar nos assistindo pela internet, e agradecer. Mas também a procura por aconselhamento pastoral, ela não triplicou. Ela foi para um outro nível. Não dá para dizer que multiplicou, não, é outra coisa. Porque você agora você pode responder por zap, você pode responder por Messenger, você pode responder pelo Instagram. Twitter eu ainda não fiz, porque disseram que é uma terra sem lei, então não entra ali. Ali, se você entra, tu já perde um bracinho já na chegada, eu não quero isso. Mas nós somos acionados o tempo todo. E eu confesso a vocês que lidar com tantas cargas, gente da Turquia entrando em contato para falar sobre seus relacionamentos pessoais, não tem dificuldade, vamos embora, sem problema algum. Mas aí você vai ouvindo, e é claro, você não pode falar aquilo que é tratado em aconselhamento pastoral, nem em gabinete pastoral, que isso é uma bênção, mas também é uma das maiores covardias. Mas depois a gente fala sobre isso. Você não pode citar o que é dito ali, mas você vai ouvindo as coisas e vai pescando pontos em comum. O que uma pessoa que está na Turquia, o que uma pessoa que está na Alemanha, o que uma pessoa que está nos Estados Unidos, o que uma pessoa que está na Bahia, que está em Campinas, que está no Sul, que está no Rio, que está na Baixada, o que uma pessoa que está em Londres, o que elas têm em comum? O que no discurso delas há em comum? Quero ler para vocês nessa manhã um texto que eu recebi essa semana de uma irmã que ainda não é membro da nossa igreja, membro efetivo, ou seja, não passou pela reunião do conselho, aquela coisa boa de ser recebido presencialmente, porém nos acompanha desde o ano passado. E ela tomou a liberdade de me enviar um texto. E eu quero dizer a vocês, eu lerei esse texto sem tirar uma letra do que ela me mandou, porque o texto é dela, não é meu. Eu não posso mutilar um material, um conteúdo que não é meu. Eu nunca faço isso. Os presbíteros sabem, quando eles gravam os sermões para o culto online, eles é que me dão o título e o endereço, porque é material deles. Não pode o pastor meter o bedelho, escrever o que quer, não. É lavra deles, foram inspirados por Deus para aquilo. Essa irmã mandou esse texto. Ela mora na Alemanha. Se lembra quando no começo eu estava falando aqui da bênção que era lembrar da época que nós não éramos ativistas políticos? Estão lembrados disso?
Lembra que a nossa coisa boa de domingo era nos prepararmos, porque mês de maio era aquela correria, aquela loucura? Aniversário da igreja, pregador de fora, coral cantar, batismo, recepção de membros, ordenação de oficiais, placa, emerência, 50 anos de sociedade interna. Se lembram desse tempo? Quero convidar você a voltar um pouquinho no tempo e ser aquela pessoa que nós éramos. Eu e você. Ouvir esse texto sem levantar bandeiras. É possível isso, igreja? Ouvir o texto de alguém que nem mora no Brasil? É possível? Então, olá, pastor Anderson. Começa o texto. Aspas. Olá, pastor Anderson. Bom saber que o senhor e sua família estão com saúde. Envio algumas notícias do que acontece por aqui, e o país dela é a Alemanha, para que vocês fiquem atentos, pois talvez isso também aconteça no Brasil. Apesar da maioria estar imunizada, está se iniciando uma verdadeira cruzada contra os não imunizados. A regra 2G, parênteses, iniciais para imunizado e recuperado em alemão, fecha parênteses, está sendo gradativamente implantada em todos os setores. A Merkel, deve ser a Angela Merkel, quer agora que quem não está nessa regra 2G, ou seja, quem não está imunizado e recuperado, não possa ir a lugar algum, nenhum, inclusive trabalho e supermercado. Alguns estados, parênteses, aqui é federativo, fecha parênteses, já tornaram possível aos supermercados praticarem essa regra 2G, mas até agora os supermercados se recusam a fazer esta regra. Os preços e a inflação estão em um patamar que os alemães não conhecem fazem mais de 20 anos e está começando a faltar produtos nos supermercados. O ministro do Interior está anunciando em rádio e TV que devemos armazenar alimentos e medicamentos. A indústria europeia depende, palavras dela, do país asiático, e ele não está exportando muitas coisas no momento. Além disso, dinheiro vivo e cartão de crédito estão com os dias contados por aqui. Comércio e supermercado estão ficando totalmente automatizados. E no fim, você é controlado até mesmo se compra um bombom. Isso está no começo. E a maioria dos supermercados e do comércio ainda trabalha com dinheiro e cartão. Mas a tendência é automatizar. Outra coisa é que os bancos estão fechando as filiais. Você só faz tudo online. Estamos esperando apagões, pois a crise energética aqui está cada vez maior. E nem quero pensar na conta que vai vir pelo aquecimento ano que vem. Parênteses. Quase tudo aqui é gás. Às vezes óleo e poucas vezes pellets, que é madeira prensada em pedacinhos. Fecha parênteses. Como o senhor vê, isso tudo é mundial. E vejo que o Brasil está se preparando melhor do que países aqui, pois eles não têm o mesmo recurso natural que o Brasil tem. Mas nós estamos confiantes em Deus e tranquilos, descansados no Senhor. Nossos filhos estão se integrando mais e mais na Igreja Nova Vida. Estão tendo contato com outros jovens também tementes a Deus e crescendo na fé. Isso nos faz muito feliz. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Se você ouviu isso e se dividiu entre esquerda e direita, entre vermelho e azul, você não ouviu o texto que eu li. Porque talvez se fosse há 3, 4 anos atrás, se nós ouvíssemos esse texto, nós estaríamos orando pedindo que Deus abençoasse o povo alemão. Mas como todos nós nos tornamos hoje cientistas políticos, nós ouvimos um texto desse e a nossa tentação é dizer o quê? Tá vendo? Eu já sabia. Ou então, tá vendo? Vai acontecer aqui. Ou então, tá vendo? Meu político de estimação falou. Mas há 3, 4 anos atrás, quando era normal
nós recebermos crianças aqui na frente, brincadeira, batizado, almoços, bazar, o que nós faríamos? Oraríamos pelo povo. Mas o nosso coração se endureceu. Hoje nós ouvimos o sofrimento das pessoas e queremos usar esse sofrimento como bandeira para defender o nosso ponto de vista político. Estou mentindo, igreja? E é claro, eu enviei para ela: posso compartilhar seu texto para os irmãos da igreja? E ela me respondeu: bom dia, pastor Anderson. Desculpe a demora na resposta, mas é o fuso horário que às vezes me faz ver os posts com atraso. Sim, o senhor pode compartilhar. Hoje, no Jornal da Manhã, recebemos a notícia de que estão cogitando colocar quem já foi imunizado 2 vezes como não imunizado completamente, o que significa que teremos de fazer a 3ª dose. Isso se dá pois a maioria dos alemães não querem tomar a 3ª dose. Muito obrigado pelas orações. Tenho mais uma coisa para contar. Muitos muçulmanos estão se convertendo aqui. A Igreja Nova Vida está realizando culto para ex-muçulmanos, pois a igreja fica cheia e eles se sentem mais seguros. Não é fácil deixar o Islã. É uma sentença de ser excluído da família e às vezes uma sentença de morte. Mas mesmo assim, muitos têm se entregado a Cristo. Nós seguimos confiantes, pois a palavra de Deus é viva e verdadeira. Grande abraço. Na era dos cientistas políticos, sociais, dos defensores das virtudes, dos justiceiros sociais, de Twitter, Instagram, Facebook e tantas outras redes sociais, ouvir esse texto nos faz pensar logo no seguinte: passaporte, vacinação, Coronavac, Moderna, Pfizer, Janssen, obrigatório, pode, não pode, morre, vive. Mas se fosse há 4 anos atrás, nós ouviríamos isso e o que ficaria no nosso coração é o seguinte: muçulmanos estão se convertendo. Há 4 anos atrás, sabe o que nós pensaríamos? Olha aí, olha, quem sabe, pastor, a gente não consiga fazer o intercâmbio e os muçulmanos de lá comecem a indicar para os muçulmanos daqui que por um acaso vierem a se converter, vir para a nossa igreja. Era o que nós pensaríamos. Mas hoje, desse texto, quais são as partes que nós separaríamos para postar nas nossas redes sociais? Não sei nem se esse vídeo, se ele vai ao ar, pelas palavras que nós tivemos que usar aqui. Porque há censura nas redes sociais, dependendo dos termos e dos temas que você coloca. Amada igreja, recebendo esses relatos, quero compartilhar com vocês que isto tem sido comum em todos os aconselhamentos que tenho feito desde 2020 para cá. O que tem sido comum, o tema central é o seguinte: o mundo está mudando. E estou na dúvida: é volta de Cristo? É princípio das dores? É grande tribulação? É necessário fazer um posicionamento? E ao mesmo tempo se multiplicam nas redes sociais os mais diversos comentários, dizendo: é o final dos tempos sim, é o princípio das dores sim, é a grande tribulação sim, fulano de tal, o anticristo, vamos começar. Aí nós olhamos, por exemplo, a conferência do clima, nem aí porque eles estão falando. A gente quer ver qual o mais novinho, o mais bonito, que parece religioso, para dizer o quê? Ali, anticristo, olha lá, enganando todo mundo, anticristo, Não é verdade? Muitas vezes assistimos isso sem nem querer saber do planeta. Nós olhamos os políticos para ver quem é o anticristo, quem é a besta, que é o falso profeta.
Igreja, houve um tempo que nós oraríamos por essa família aqui. Houve um tempo que nós agradeceríamos a Deus porque uma família encontrou uma igreja Nova Vida que tem suas atividades em português brasileiro e eles se sentiram acolhidos. Houve um tempo que nós já faríamos contato porque, quem sabe, se muçulmanos se converterem, a Tijuca está cheia deles, quem sabe os que se converterem possam se sentir em paz e vir aqui na nossa igreja. Eu gostaria que nós resgatássemos esse tempo. O tempo que as nossas redes sociais serviam para a gente bater foto de prato, de comida. O tempo onde nossas redes sociais serviam para nós registrarmos as coisinhas do cotidiano. Qualquer criança que rabiscasse a nossa parede, te batia a foto e botava no Facebook. Todo mundo ria. O tempo, verdade, o presbítero Elias acabou de lembrar aqui, o tempo, não posso dizer quem é, porque já cresceu, tá linda, bonita, maravilhosa, mas toda a mesa do bolo ali, da nossa igreja, ia alguém, pô, não pode nem mais olhar, né, vão achar que... ia alguém que metia o dedinho, tirava um naquinho da coberturinha do creme, que tempo bom, oh, coisa boa. É possível voltar a esse tempo? Claro que não. 2022 está aí, amigo. Hoje dizer que vocês são mascarados não é mais ofensa, é elogio. Porque estamos todos de máscara, à exceção de mim que estou falando aqui. Mas é possível resgatar na nossa memória, no nosso coração, os fundamentos? Com certeza é. Sabe por quê, queridos? Política, futebol, religião, relacionamentos, quaisquer que sejam, e qualquer outra atividade que passa a ser uma bandeira, a qual você imediatamente tem que fazer uma defesa, uma apologia. Sabe o que isso tem feito conosco? Tem nos tirado do foco. Tem nos tirado do foco completamente. Com tantos afazeres, etc., passando para lá e para cá, um dia passo em casa como sempre, rápido demais, e minha filha diz: papai, vem aqui um pouquinho. Não posso, minha filha, estou trabalhando. E aí volto, depois passo, não, papai, só agora pode, estou trabalhando. E aí um dado momento eu entro no quarto, pegar um documento, sento na cama para ler, pego o celular, um boleto para pagar, vou no Internet Bank, pego o boleto, minha filha chega para mim e só me entrega uma folha, com um desenho que ela fez, da família. Era só para ver o desenho. Eu com aquele boleto na mão, meu pensamento era o seguinte: nós nos sentimos responsáveis pagando esses boletos. Mas esse boleto é pago para quê? Não é para o bem-estar da família? Cadê minha filha? Foco. Foco. Desde 2017. Desde 2017. Nós dizemos aqui nessa igreja: não interessa esquerda, direita, centro, 3/4, 5/8, não interessa. Há uma agenda que é descrita em Ezequiel, é descrita em Daniel, há uma agenda que é descrita em Tessalonicenses, há uma agenda que é descrita no Apocalipse. Essa agenda será cumprida. Não interessam as personas, esquerda, direita, deitado, 3/4, 5/8, não importa. Esta agenda será cumprida. Registro de que falamos isso deste púlpito desde 2017. Fora dos registros, na minha cabeça, desde 2016. Em 2017, já trazíamos aqui nesse púlpito
O que significa política para Jesus? Vê lá nos arquivos, está lá. Antes de existirem os atuais personagens que tanto hoje nós falamos. Em 2017, já falávamos da inauguração do túnel de São Gotardo. Lembra daquele túnel lá na Suíça? Que por mais que a festa, ela enalteça o folclore da região, mas trazia tantos elementos satânicos e iluminatis que não está no gibi. E aí, queridos, saltamos de um momento onde sempre falamos isso para hoje. Se voltarmos a falar, ou se permanecermos falando o que sempre falamos, pastor, tem um viés. Essa igreja tem um viés. Vocês se lembram em 2018, quando oramos por todos os candidatos à presidência do nosso país? Se lembram disso? Se lembram disso, igreja? Nós oramos assim à Lavonté, Senhor abençoa a todos. Oramos nominalmente. Se lembram disso? Estou perguntando. Foi a Lavonté, o que o Pai quiser Ele pega, ou falamos nome por nome? Oramos nominalmente. Todos. Porque não importa quem ganha. O que importa é que quem ganhar seja bem sucedido. Porque se quem ganhar for mal sucedido, o que acontece conosco? Pode ser Lula, pode ser Sérgio Moro, pode ser Bolsonaro, pode ser meu vizinho. Amigo, que Deus te abençoe. Porque o fracasso de quem estiver conduzindo a nossa nação é a desgraça nas nossas vidas. É alguma mentira isso, igreja? Igreja, nós precisamos voltar a ter foco. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar por quem? Por todos aqueles que forem investidos de... É o que diz a palavra de Deus? A Bíblia é a sua única regra de fé e prática nessa manhã? Ela é? Se ela é isso que diz a palavra de Deus. Mas tanto crente querendo a morte, a desgraça, o horror, o ocaso, nos nossos entes políticos. Vocês perderam a noção? Você acha que Deus ouve essa oração? Senhor, que a desgraça venha, que o câncer corrompa ele, ela, sei lá. É isso agora? Nos tornamos isso. Depois a gente fala do Islã, né? Nós precisamos ter foco. Sabe por quê? Enquanto você fica vendo Jovem Pan, CNN, Globo, Record, RTV e tantas outras coisas acerca de circunstâncias que ocorrem no nosso país, entenda, não é para você ficar desinformado, não é isso. Mas pense o tempo que você gasta com estas coisas, as quais você não tem autoridade nenhuma. Pense no tempo que você investe com a tua mulher, com teu marido. Você está vendo mais um homem da política do que o homem que tem dentro de casa. Tu está vendo mais a mulher que sobe a tribuna na política do que a mulher dentro da tua casa. Você está mais preocupado com os eles, delos, telos, do que com os teus dentro da tua casa. Foco. Foco, igreja. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Chegando um dos escribas, intérprete da lei, o texto de Mateus 22, de 34 a 40, cita que esse escriba é o intérprete. Pergunta, esse escriba conhece a lei? Sim ou não? Conhece pouquinho ou conhece muito? Conhece muito. Chega para Jesus e pergunta, vem cá, de tudo que se tem dito, qual o principal dos mandamentos? Em outros textos, como se herda a vida eterna? Jesus não se nega a responder, opa, tu quer saber qual o principal dos mandamentos? Como se herda a vida eterna? Respondeu Jesus, o principal é, sabe onde está isso?
a resposta de Jesus? Abre aí comigo. Deuteronômio, capítulo de número 6. Abre aí, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 6. Janine hoje está com uma caneca igual a minha. Um brinde, Janine. Deuteronômio, capítulo de número 6. Eu fico imaginando quando o intérprete da lei, que conhece muito de lei, pergunta para Jesus, eu fico imaginando a alegria de Jesus. Finalmente me perguntaram. Finalmente eu posso citar a lei e falar o que concede a vida eterna e falar qual é o maior dos mandamentos. Finalmente abriu o céu. Deuteronômio 6, onde está contido o texto que Jesus cita. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e também quem? E o filho de quem? Por quanto tempo? Da tua vida, e que teus dias sejam o quê? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel. O autor fala pelo menos 3 vezes. Ouve, ouve, meus filhos, ouçam, Israel, ouve. Primeiro, versículo de número 4. O Senhor, nosso Deus, quem que Ele é? Teu Deus é o Paulo Guedes? É? Teu Deus é o Sistema S? É? Teu Deus é o Alexandre Garcia? É? Porque gastamos mais tempo pensando esses nomes do que focando no nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o que nós fazemos com esse Deus que só existe Ele? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás ou persistentemente falarás e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e quando você se deitar e quando você se levantar. Nós perdemos esse foco. Tem Deus, tudo bem, mas olha o que Gandhi fala. Tudo bem que tem Deus, mas tem uma profecia do Nostradamus que, meu amigo, se não bateu na trave, se cumpriu, hein? Tudo bem que existe Deus, mas eu sou Sagitário com ascendente em Saturno. Tudo bem que existe Deus, mas olha só, tem uma ditadura do proletariado aí que, olha, a gente precisa, é impressionante. Tudo bem que existe Deus, mas essa coisa do capitalismo, esse dinheiro, querer só ter dinheiro, é adorar mamão já, mas é tão bom ter dinheiro. Só há um Deus, só há um único Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa manhã, quem é o Deus da tua vida? Quem é? É o Deus de Israel? É o Deus da política? É o Deus do muro de Berlim? É o Deus que construiu o muro ou é o Deus que rachou o muro? Quem é o teu Deus? É o Deus que diz que devemos amar todas as pessoas?
Ou é um Deus que você se sente até à vontade para fazer orações quando ouve que alguém morreu, passou mal, se for político, cantor, se for ele, dele, tê-lo, aí você diz, ó, é agora que vai, mais um para o colo de Satanás. Quem é o teu Deus? Só existe um. E a palavra do Senhor diz que a esse um nós devemos ensinar o amor a Ele, aos nossos filhos. E preste atenção, você que é papai, mamãe, ou vocês, minhas filhas, que serão mães no futuro, ou você, Pedro, que um dia vai ser pai de uma grande nação, preste atenção. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Persistentemente tu ensinarás ela aos teus filhos. Não é querer, eu não quero. Ou essa coisa que tem hoje. Quando ele crescer, ele vai tomar a decisão. Quando ele crescer, ele vai tomar a decisão. Mas enquanto ele não decide, quem decide é você, que é o pai e a mãe. Bora ensinar a Bíblia, gente. Os pais perderam a rédea dos filhos. Que isso? Com 5, 6 anos não dá para ensinar que homem é homem, mulher é mulher. Ele vai tomar a decisão. Que decisão? Enquanto minha mãe dizia isso. Perguntava para ela, mamãe, posso fazer uma tatuagem? Ou na época que eu tinha cabelo, faz tempo, eu perguntava, mamãe, eu quero raspar a cabeça, quero ficar igual o Michael Jordan, da NBA, quero ficar que nem ele. Aí minha mãe dizia, quando você pagar as suas contas, você será responsável pela sua vida, mas enquanto morar debaixo do meu teto, vai fazer o que eu mandar. Mamãe, eu já estou com 12. Podia ter 30. Podia ter 18. Você, tua mãe, até o dia que você morrer. Porque mesmo quando eu morrer, você ainda vai ouvir o que eu vou falar com você. Porque vai ficar no teu coração. Papai, mamãe, quando ele crescer, nem precisa ensinar isso, né? Quando nós crescemos, né? Antigamente era assim, você cresceu. Mas enquanto ele não cresce, enquanto ele não for responsável, não quer saber. É ensinar a palavra. Não estou falando trazer forçado para a igreja, não. Porque passou-se um tempo também, uma irresponsabilidade de achar que jogar dentro da igreja está cumprindo sua parte. Não. A palavra não diz isso. Tu as inculcarás, tu persistentemente falarás aos teus filhos, é o significado, e delas falarás assentado aonde? Em tua. Isso não apenas diz que você tem que ensinar a amar a Deus em casa, mas que em casa elas têm que ser ensinadas através do teu exemplo, porque o que tem também de homem e mulher zuretado nessa coisa de cristianismo, não está no gibi. Conhecia um presbítero, todo dia era negócio de culto doméstico, um inferno, porque não adiantava fazer uma leitura de uma Bíblia desse tamanho, se a vida no cotidiano nada tinha a ver com o texto. Assentado em casa, você vai ensinar persistentemente ao quê? A amar a Deus com todo o coração, com alma e com força. E quando estiver andando pelo caminho, o que você faz? Ensina a amar a Deus. E quando for deitar, o que você faz? Ensina a amar a Deus. Criança nos faz provações, provações, não é verdade? Nos prova o tempo todo. Logo no comecinho, Stephanie fez uma malcriação, que aí, agora você vai dormir. E a historinha? Hoje não tem historinha. Para você aprender a obedecer o papai e a mamãe. Quando eu vou botar, isso há muito tempo, muitos anos. Quando eu vou botar o primeiro pé para a porta, para fora do quarto, cara, que comportamento ruim que ela teve que justifica você não ler a historinha da Bíblia, amigo. Que isso, amigo? Sharia agora?
Nem na Sharia é assim, porque na Sharia o cara ainda lê o troço que justifica ele matar o outro. Meu amor, papai vai ler, presta atenção. E toma-lhe leitura. Mas a geração dos pais de hoje são os pais que deixam as crianças à vontade e eles se recolhem, achando que pela sua ausência a criança vai aprender alguma coisa. Não aprende nada, pelo contrário. Ela aprende que quando você, como pai, fica ausente do ambiente, é melhor para ela. A palavra do Senhor ainda diz: assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e também ao levantar-te. A criança acordou, bom dia papai, já fez papai do céu? Ainda não, então volta para fazer, depois vem falar com teu pai. Primeiro papai do céu, depois papai da terra, mamãe da terra, é outra coisa, mas primeiro papai do céu. Queridos, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Tudo que eu for empreender com as minhas mãos, eu tenho nas minhas mãos a palavra. E te serão por frontal os teus olhos, eu olho, e aquilo que tem entre os meus olhos, o que me diferencia, esquerda ou direita, não é a minha percepção de realidade, mas é o amarás o Senhor teu Deus que eu tenho entre os meus olhos. É sobre essa ótica aqui que eu discerno, esquerda, direita, centro, 3/4, 5/8. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quem entra na nossa casa já deve saber que ali é uma casa onde se ama a Deus. Quem sai da nossa casa tem que sair com plena certeza que está deixando um ambiente onde ali se ama a Deus. Percebe, igreja, como isso é muito mais profundo? Isso é muito maior do que vacina, não vacina. 3ª, 4ª, 5ª, 10ª dose. Isso é muito maior do que isso. Isso é maior. Porque este povo, que tempos depois rejeita o Messias por não ver nesse que veio as características que eles esperavam à luz do Antigo Testamento, esse povo ainda hoje está bem. Não é verdade? Está bem. Aguardam apenas acontecer algum milagre para que aquele abominável da desolação caia de lá e eles possam reconstruir o templo. É só isso que eles esperam. Mas e nós? Estamos bem? Nós estamos ensinando nossos filhos a amar a Deus? Estamos persistindo com eles quando levantam, quando se deitam no caminho e assentados em casa? Foco, queridos. De hoje por até o Senhor Jesus voltar, nós seremos envolvidos em muitas distrações. Muitas. Mantenhamos o nosso foco. Amém, igreja? Queridos, uma vez que recebemos a palavra do Senhor, temos a oportunidade de colocar em prática o que do Senhor recebemos. Evangelho é prática. Evangelho não é apenas teoria. Evangelho é a prática que nos leva ao conhecimento. Era assim que Jesus fazia e foi assim que os discípulos aprenderam da palavra do Senhor. Nós temos alguns avisos importantes. Gilmar, vamos dar os avisos agora? O que você acha? Pode ser. Sabe por quê? Porque se nós não dermos o aviso agora, nós vamos deixar para depois da bênção. Mas aí eu não sei, Gilmar, eu não sei, nós não estamos na casa de todo mundo. Mas parece que logo após a bênção, assim, o pessoal já começa a deslogar, vai saindo. E tem tanta coisa boa que a gente quer avisar e às vezes as pessoas não sabem, não é verdade? Sim, sim. Podemos avisar agora? Podemos. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos alguns avisos com relação à UPA. A UPA, ela vai promover no próximo sábado, dia 20, não é isso?
sábado, dia... Aliás, por que eu estou dando esse aviso da UPA? O conselheiro da UPA está aqui e fala com prioridade. Vai lá, Gilmar. Mas você está inteirado, todo o movimento da UPA, é fácil falar da UPA. Então, como o pastor começou a dizer, no próximo sábado teremos a nossa reunião mensal, terceiro sábado do mês, como nós temos feito, e essa reunião vai ser especial. Nós vamos promover a eleição da nova diretoria para o ano 2022. Então é importante que todos venham para participar, até aqueles que não são eleitos. A gente tem os outros cargos, né, as secretarias, e a gente já pode até, na hora, fazer já essa divisão também, para que todos possam participar, independente do cargo. Eu sempre digo isso também na junta diaconal. O cargo a Igreja Presbiteriana precisa para que a gente tenha um representante de imediato nos cultos, nas programações, federações e confederação. Mas eu sempre falo que todos são importantes para que possa estar participando e dividindo com a diretoria, né? Então, papai, mamãe, pessoal da UPA, no próximo sábado teremos aqui a nossa programação local, uma programação que nesses últimos meses foram maravilhosas. Tivemos um lanche aí, né, Elias? Um lanche, Elias está conosco aqui, participou de uma pizza. Elias elogiou bastante a pizza, ele nem sabe quem fez a pizza, mas tivemos um lanchinho que a igreja tem oferecido, maravilhoso. Então, logo depois da reunião, vamos aqui ficar nos confraternizando também, com o distanciamento que está acontecendo, mas convidando a todos da UPA para vir participar desse próximo sábado. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Na última reunião, houve um lanche, foi uma pizza aí maravilhosa. Maravilhosa. Foi alguém que trouxe, alguém que é candidato? Não, né? Não, não. Ah, tá perfeito. Então, não foi. Nesse dia da eleição também vai ter o lanche? Também vai ter um lanche, mas aí já é um outro cardápio, né? Ah, é? Tem variação aí de cardápio. Perfeito. Muito bem. Olha, depois desse anúncio, queridos, mas essa eleição é só da UPA ou é aberta para a igreja? Só a UPA, né? É, só da UPA, só da né? UPA. Então, muito bem. Igreja, nós temos que promover demais eleições. Vocês viram que a eleição da UPA, aliás, antes da eleição, o cardápio foi pizza. A eleição, a reunião de eleição deve ser outro cardápio. Então, o MP, SAF, Junta Diaconal, mobilizem-se para que vocês também façam as suas eleições. Nós temos a bênção, o privilégio de acompanharmos os nossos adolescentes. UPA significa União Presbiteriana de Adolescentes, e como é bonito ver que alguns já estão, inclusive, na reta final para a mocidade. Né? Já tem alguns com 16 anos. Mas a gente vai segurar só faltam 2 anos para a mocidade. Mas deixa eles tá longe ainda, vou segurar alguns. Esther está longe, outros está mais perto. Agora, Gilmar, também tem aqueles que estão já em ritmo de chegar ao MP, é o caso de alguns que já têm 16 anos, mas nós temos também ex-crianças. Porque eu vi há algumas semanas atrás que o Daniel, do Adson e da Adriana, você viu quantos anos ele já fez? 12 anos, né? 12 anos, o Daniel. Parabéns, Daniel. Parabéns, Daniel. O Daniel, oficialmente, ele já tem idade para ser da UPA. O senhor está falando isso aí? Agora me faz lembrar a Paula, do Elias, né? Então, Paula tem 10 para 11, não é isso? Mas o país está enturmada. Pois ela se sente muito bem ali na UPA. Para você, ela já está com o espírito de UPA, né? Participou da última eleição, da última programação, falou com o João, falamos sobre a reforma, ela questionou, respondeu, participou ativamente. Ó como é que você é. Ela que tem 10 para 11, para você já é UPA. A que está com 16 indo para 17, já quer segurar, não quer deixar ir para o MP, né? Não. Tudo bem. Queridos, a palavra do Senhor nos convida à consagração, a consagrarmos nossos dízimos e ofertas. São com esses recursos que a igreja faz aquilo que você está vendo aqui e faz coisas que você não vê, mas sabe que a igreja faz. Por exemplo, desde o mês de outubro, nós estamos com a nossa já famosa campanha para abençoar os campos missionários.
São mais de 20 campos missionários. O nosso objetivo é de arrecadar pelo menos um salário mínimo para cada campo missionário. Fizemos isso no ano passado e agora repetiremos esta boa obra, esta boa prática. Nós queremos que os nossos missionários recebam cada vez mais auxílio para que sejam dignamente sustentados e que tenham plena tranquilidade para dedicar-se integralmente à evangelização. Queremos que os nossos missionários possam sustentar suas famílias com toda a honra, com toda a dignidade. Queremos que os filhos dos missionários cresçam em bons colégios. Queremos que eles tenham planos de saúde, que eles possam não ter preocupação nenhuma nessa área. O que nós queremos como Igreja Presbiteriana da Tijuca é a mesma coisa que a Igreja Presbiteriana do Brasil quer. Nós queremos que os nossos missionários, eles tenham uma vida santa, honesta, digna, como obreiros do Senhor, para que se dediquem com amor à obra que o Senhor levantou a cada um deles. E a Igreja Presbiteriana da Tijuca, ela é uma das maiores incentivadoras para que os missionários assim possam viver. Nós já temos feito há quase 10 anos diversas campanhas para abençoar a família dos missionários. E agora, em tempos de pandemia, nos concentramos nos 3 últimos meses do ano para abençoar os missionários, enviando para cada campo parceiro da igreja e que faz parte da Junta de Missões da IPB, cerca de quase R$1.000, quase um salário mínimo para cada campo missionário. Os milagres que o Senhor faz na vida dos missionários e aquilo que a igreja recebe do Senhor porque ajuda os missionários já é conhecido de todos. São muitos os testemunhos e cremos que para o ano que vem, quando cada missionário receber em janeiro, iniciozinho de fevereiro, para o ano que vem a Igreja da Tijuca colherá novamente as bênçãos oriundas do Senhor através dessa prática. Amém. A palavra do Senhor nos convida à consagração. Salmo de número 96, versos de 7 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Todos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. É isso que nós vamos fazer nesta hora. Nós trazemos ao Senhor aquilo que a ele pertence e louvamos ao Senhor com o hino que se encontra indicado na nossa liturgia. Adoremos a Deus, consagremos nossos dízimos e ofertas, ajudemos os missionários, participemos deste momento de gratidão ao Senhor. Cantemos. Contigo sempre desejo estar, oh bendito.
Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos agora orar também pela vida dos nossos missionários desta semana. E o Gilmar vai falar os nomes, o nome do casal, mas eu já sei que são lá da Bahia. Então ouçamos os nossos missionários, que nós vamos orar ao longo de toda a semana, e logo a seguir nosso irmão diácono Gilmar fará a oração de consagração. Essa semana nós devemos orar pelo nosso irmão Wildes e sua esposa Elisângela. Eles são de Ubaitaba, na Bahia, como o pastor falou. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado por esse momento tão especial, onde nós podemos aqui, Senhor, na sua presença, te agradecer pelos dízimos e oferta que o seu povo traz à sua casa, para que haja mantimento e as nossas portas continuem abertas. Amém. Te pedimos, ó Pai, que esteja com nossos missionários, onde quer que eles estejam. Todos eles, ó Pai, que a sua mão poderosa e bondosa esteja sobre a cabeça deles, abençoando, derramando mais e mais das suas bênçãos, que eles possam estar sempre fortalecidos por Ti, para estar falando do seu maravilhoso amor. Fica com nosso irmão Wildes e sua esposa Elisângela, que estão longe de nós, mais perto agora no coração, porque colocamos a família dele e todos os seus na sua presença, para que o Senhor continue abençoando e guardando. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
Amém e amém. Queridos, que alegria estarmos participando deste culto ao Senhor. O Gilmar tem um convite para todos nós de uma excelente programação que começa daqui a pouco às 18 horas. Por isso que nós não damos adeus, nós damos até breve. E também vai desejar uma excelente semana para nós. Gilmar, por gentileza. Nós queremos convidar todos os nossos amigos e irmãos para que logo mais à noite, no nosso culto, às 18 horas, participe conosco desse momento de adoração que a Igreja da Tijuca tem feito todos os domingos aqui pela internet, né? Sim. Um grande abraço, fique com Deus, uma boa semana para todos.